Então, boa noite. José Marcos falando aqui. Eu vou abordar uma questão que foi trazida à baila recentemente, que é a apresentação e aprovação do projeto de lei municipal número 17 de 2025. A Câmara Municipal de Francisco Badaró, no dia 26 de junho de 2025, uma quinta-feira, 10 horas da manhã, realizou uma reunião extraordinária nessa reunião foi apresentado o projeto de lei, esse que eu citei, número 17 de 2025. Eu não tive acesso a esse projeto de lei, inclusive é até uma recomendação para a Câmara Municipal, que quer se dizer democrática e coisa e tal. Eles têm feito algum nível de divulgação, sim, mas por que não divulgar a pauta das reuniões, os projetos que serão pautados? Eu mesmo não soube que nessa reunião, eu vi a publicação de que haveria uma reunião na quinta-feira, 10 horas da manhã, mas em momento algum eu vi qual que seria a pauta do dia, né? Normalmente reunião extraordinária é para tratar de assuntos urgentes, né? De extrema necessidade, né? Não vi nada nesse sentido, nenhuma publicação. E até o próprio convite fala, né, o convite para a reunião que a Câmara tem divulgado através dos vereadores. Participe, mas, 10 horas da manhã, quem tá à toa ou disponível 10 horas da manhã de uma quinta-feira, né? É um horário, digamos, desfavorável para que se tenha uma participação em peso e efetiva da população local, né? Essa reunião tem a gravação na página oficial da Câmara Municipal no Facebook, são em torno de 44 minutos, eu assisti tudo aqui, né? Porque o que eu vou falar, eu precisava ter assistido com atenção, né? O que foi tratado. Então, a mesa começa a reunião ordinária rezando o que eles chamam de Pai Nosso. Eles costumam dizer que esse Pai Nosso é a oração universal. Aí, vocês já entenderam onde é que eu vou chegar. Como é que alguém pode dizer que algo é universal se não contempla a universalidade dos povos, das pessoas? O Pai Nosso, que vem do Velho Testamento e Novo Testamento, essa coisa toda aí, diz do cristianismo. Mas o cristianismo não é universal. Tá. A China tem 1,3 bilhão de 400 milhões de habitantes e tem 50 milhões de cristãos. A Índia, menos ainda. Então, Índia e China juntos dá praticamente 3 bilhões de habitantes e não dá 100 milhões de cristãos. Então, como é que o Pai Nosso é universal? Já é um problema, né? Vamos parar de querer colocar o nosso umbigo como a universalidade, né? E aí, em seguida, é feita a leitura do projeto de lei número 17 de 2025 pela pessoal da assessoria. Mensagem ao projeto de lei número 17 de 2025, com a ementa institui o Dia Municipal do Evangélico no município de Francisco Badaró. No minuto 11, é citada, né, nessa mensagem a questão da liberdade religiosa
inclusive de seus locais de culto, né? É citado até o artigo da Constituição Federal de 88. Também, em seguida, diz que o projeto de lei visa instituir a data comemorativa, mas não como um privilégio, não como um privilégio, né? Reconhecer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Respeitando os princípios democráticos. Mas aí é que tá. O papel aceita tudo, inclusive dizer que não é privilégio, embora seja o que se busca é privilégio. Gozar do mesmo privilégio que o catolicismo goza. Mas nós vamos chegar lá. É. É por isso que a palavra de Deus jamais seria escrita no papel, porque o papel aceita qualquer coisa. E aí também é dito da relevância simbólica do projeto apresentado. E aí o projeto foi apresentado em 24 de junho de 2025 pelo prefeito municipal. Gosta de uma dividida, né? Para apresentar um projeto com esse cunho aqui, a pessoa tem que gostar de dividida. O artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Francisco Badaró o Dia Municipal do Evangélico. Dia Municipal do Evangélico. E aí segue. Aí como um raio em céu claro, a palavra é passada para o pastor Marcos, que se apresenta como representante da igreja. Como é que ele ficou sabendo que seria pautado aquilo ali naquele dia, naquele horário? Quem é que está à toa 10 horas da manhã? Só um profissional da igreja mesmo, né? Porque as outras pessoas estão trabalhando. Como é que ele soube? Eu não fiquei sabendo. E ele falou por 3, 4 minutos, eu falaria por 1 hora contra o projeto. Então, de certa forma, ainda bem que eu não fiquei sabendo, porque eu ia tomar a palavra lá e não ia me deixar falar, e aqui eu vou falar com fluidez. Ele advogou, no caso, lá, pelo trabalho social da respectiva igreja que ele diz representar, sobretudo espiritualmente, né? O trabalho espiritual realizado. E assim, discurso performativo, né? Não, eu represento os evangélicos, né? Isso aí a gente conhece de longa data. Então, performativamente, ele se coloca como representante de todos os evangélicos ali naquela ocasião. E ele revela, você vê, a fala dele, pastor, revela que será uma data não somente para os evangélicos, mas para toda a população. Dia comemorado por todos. Não é legal? Isso é bacana demais. Ainda o pastor agradece ao prefeito por ter colocado o projeto e faz o pedido aos vereadores para que aprovem o projeto. Aí em seguida alguém algum vereador, não lembro, faz uma pergunta completamente sem sentido. Vamos lá, o prefeito apresenta o projeto de lei, o vereador faz a pergunta para o pastor e não para o prefeito. Bom, calma, José Marcos, calma. No minuto 18, aí a palavra é passada ao prefeito. E aí o prefeito revela, não sabia que no passado o mesmo projeto já tinha sido apresentado e não foi aprovado. E aí parece que tem até no calendário dito nacional um dia do evangélico. E aí quis se aproximar nesse projeto de lei a data local, municipal, a data federal e pede pela aprovação. Você vê que teve um tempo que a Igreja Católica participou da escravização dos trabalhadores negros. E hoje, sobretudo aqui no nosso município, a Igreja Católica celebra a festa dos homens pretos do Sucuriú. Então, não é porque alguém fez lá que é certo fazer. Como assim? Dia Nacional do Evangelho? Não é porque alguém estuprou
o, a legislação federal, o processo legislativo federal, que nós vamos estuprar o municipal. Não é assim que funciona. É, e aí, tem uma interrupção após a fala do prefeito, né? Acho que caiu o áudio, alguma coisa assim, e o vereador Adilson parabeniza o prefeito pelo projeto muito importante. E aí, em seguida, todos os vereadores votam a favor por unanimidade. É, e aí, lá pelo minuto 28, aí sim começa tratar de um projeto que realmente é importante para o município, que é a lei do orçamento. Isso aí sim, isso aí é importante para o município. E aí lá, minuto 34, o prefeito agradece por uma devolução de valor que a Câmara Municipal fez e comenta sobre as dificuldades que o Hospital de Araçuaí vem sofrendo. Lá pelo minuto 36, se tivermos um parlamentar, essa expressão é sensacional. E aí o prefeito deixa claro que o município sobrevive por conta de emendas, né? As ditas emendas parlamentares. Isso aí depois a gente fala sobre isso. Aí no minuto 41, o vereador Nilson pede ao pastor que faça uma oração para abençoar a casa. O pastor, em seguida, agradece pela aprovação do projeto e apela pela oração do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, logo em seguida, é encerrada a reunião extraordinária. Então, aí estamos aqui. Eu vou fazer uma abordagem sobre esse projeto de lei número 17 de 2025, né? Que eu chamo aqui de aberração e blasfêmia. Aí você dividir, então eu fiz essa introdução mostrando que eu assisti, né? Uma certa ânsia de vômito, mas eu assisti a reunião, não fiquei sabendo, não me mandaram mensagem no Zap para ir comparecer, nem quero que me mandem, né? Porque você tem que fazer a ampla divulgação para que todos saibam, todos possam participar. E aí, então, é o projeto de lei número 17 de 2025, aberração e blasfêmia. Isso vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa é uma perspectiva filosófica, que é a que eu tecerei logo em seguida. Então, projeto de lei número 17 de 2025, aberração e blasfêmia. É a crítica à miséria de um certo religiosismo. Vamos lá. Então, tá aí a reunião extraordinária. Esse aí é o convite que foi feito. E eu vi esse convite, mas como 10 horas da manhã, né? Meio complicado. E não é todo mundo que está disponível né, e que recebe um convite especial, né? E veja, só para depois eu vou falar sobre isso também, mas vamos ver. Olha a noção de democracia das pessoas. Olha a noção de democracia das pessoas. O prefeito divulgou que teve uma reunião com não sei quem para tratar de uma proposta de PL do dia do Evangelho. Aí tem uma reunião extraordinária, aí tá lá o prefeito e aquela pessoa com que ele tratou sobre o projeto de lei. Aí vamos lá. Nós somos 4 ou 5 que todo Francisco Badarauense gosta de bolinha de gude. Nós temos 4 ou 5 aqui. Todo Francisco Badarauense gosta de bolinha de gude. Aí nós vamos lá, você escreve aí num papel que todos os Francisco Badarauenses gostam de bolinha de gude. A gente escreve. Aí, mas como é que a gente faz isso valer? Não, a gente tem que levar lá na casa do povo
que tem os representantes, e lá eles é que fazem valer o que está escrito no papel de que, de fato, todos os franciscanos badarauenses gostam de bolinha de gude. Aí, nós vamos lá, nessa casa, e nós, 4 ou 5, que gostamos de bolinha de gude, apresentamos para os 10 que aprovam as coisas que passam a valer no município, e fala, ó, todo badarauense gosta de bolinha de gude. Aí fala, é. E aí, nós, entre nós mesmos, articulamos e aí, então, não, a partir de hoje, todo badarauense gosta de bolinha de gude. Mas, ué, mas será se não tem ninguém que não gosta de bolinha de gude? Não, eles não pensam assim. Democracia a gente junta aqui, a gente combina aqui, articula aqui e aprova o negócio que eu quero que seja aprovado. Isso é a democracia. Não tem contraditório, porque o contraditório estressa. O contraditório é essa verborragia, né? O contraditório, ele é um enguiço, ele atravanca as coisas, né? O contraditório ele tem que ser evitado. Mas aí vamos adiante. Isso será tratado na perspectiva legislativa. Então, crítica à miséria de um certo religiosismo. Está aí a transmissão original pela página da Câmara Municipal de Francisco Badaró no Facebook, está lá, aprovado com não sei o que lá. Então, se não vejamos, como dizem os a gente não deve falar mal de ninguém, né? Sobretudo advogado, porque às vezes a gente pode acabar precisando deles, né? Então, vamos fazer as considerações aqui. É o seguinte, eu não sou religioso, mas eu respeito a possibilidade das outras pessoas estarem erradas, que não é o que as outras pessoas têm para comigo, o respeito. E aí, por que é importante fazer essas considerações? Porque a religião, e mesmo os não religiosos, a religião é uma questão de foro íntimo, individual, pessoal, e como tal deve ser tratado. Ou seja, é reservado para a religião um lugar especial na vida das pessoas, na comunidade, na sociedade. Porém, os desavisados, os incautos, sobretudo os agentes públicos, eles, sabe-se lá porque eles, incautuidade, né? Eles trazem a religião para dentro do seio da política, e quando a religião é trazida para dentro do seio da política, ela deve receber o mesmo tratamento dado à política, que é a crítica. E o mesmo também é válido quando os religiosos levam a política para dentro dos templos e manipulam as ovelhas, os fiéis, para fins políticos próprios ou em favor de outrem, como nós vemos aí os estelionatários vendilhões da fé. O que Jesus fez com os vendilhões do templo? Escorraçou. Mas beleza, sigamos. As advertências iniciais. Então, apesar de tudo, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, que eu recebo reclamação o tempo inteiro. Porque eu tenho que mexer com um monte de coisa, mas eu tive que parar para poder tratar desse assunto. Por quê? Porque, como diz o camarada Nildo Rodrigues, é a luta política que vai dar a pauta do dia. E quando os políticos badarões decidiram levar esse tema para dentro da Ágora, a Casa do Povo de Badaró, eles me trouxeram para o debate. Ainda que eu não tenha sido convidado para participar. Mas como eu sou intransigente, eu sou enxerido, e eu gosto de ficar escarafuchando as coisas, então eu vou tratar do assunto. Portanto,
Então, não fui eu que escolhi, não fui eu que escolhi. Eu fui sugado para dentro desse tema. O problema foi criado lá e eu fui trazido para dentro dele. E como a crítica deve presidir qualquer manifestação nossa, sendo ela nossa melhor amiga e camarada, e eu como um militante pela Revolução Brasileira, eu não me furto à crítica. E aí a informação. O que eu falo aqui é crítica às ideias. Se é crítica, é às ideias. Não falo mal de. Criticou fulano. Não, não existe crítica a fulano. Crítica é. A crítica é feita às ideias, e aí que porventura fulano defenda aquelas ideias. A crítica é a ideia que fulano defende. E não a fulano. Fulano é gordo, é magro. Isso aí não é crítica. Isso aí é estupidez, ficar falando mal de não sei quem por conta de características pessoais e coisa e tal. Não. A crítica é às ideias. E eu estou mantendo o controle, hein? Então, eu vou fazer nesse momento uma abordagem filosófica. Espero que não passe de uma hora, né? Espero que não passe de uma hora. Uma abordagem filosófica sobre o porquê da miséria de um certo religiosismo. O que leva religiosos a quererem fazer do processo legislativo e dos textos legais instrumento de consagração religiosa? Eles já não têm a Bíblia, já não têm o texto sagrado. Por que escrever no texto legal determinadas manifestações, assuntos que dizem respeito tão somente ao lugar reservado para a prática religiosa? Nós vamos tirar, nós vamos tirar de lá do reservado e trazer para onde ele vai receber a crítica. Olha para você ver a cabeça das pessoas. Mas então vamos lá. É, o que eu observo? É a fé claudicante. Como ele precisa de, apesar dos ditos, os que se dizem evangélicos, fulminam os católicos de idólatras, né? Mas na verdade todos eles são. É, co- como eles, né? O protestantismo é uma costela extraída do catolicismo e coisa e tal. Eles não têm a história milenar da Igreja Católica, que já lá de trás instituiu todos os ritos e liturgias, e aí já tem as datas definidas e tudo mais. E aí eles precisam de algo. Embora eles falem da espiritualidade, eles precisam de algo palpável aqui do mundo terreno para poder é, escorar com firmeza. E então, silêncio.
Ei, Dia, eu tive um problema com o áudio aqui, parou de gravar. Mas aí então, a fé claudicante é exatamente isso. Vocês buscam uma coisa mais, busca algo objetivo para usar como muletas, porque ele está indeciso, porque ele vê o catolicismo cheio de isso e de aquilo e ele precisa de alguma coisa também, ou seja, de ídolos, né? Os quais ele critica, né? O dia do evangélico não é um ídolo, assim como são não sei quem, são não sei o que lá e por assim e assim por diante, não é a mesma coisa? Não, claro que não, José Marcos. E o que é o privilégio? É, o áudio estava mutado aqui, eu perdi uma parte da informação. É, o privilégio é, apesar de estar escrito lá na mensagem que não é privilégio sim. O papel aceita qualquer coisa, inclusive dizer que não é privilégio sendo. É a busca dos que se dizem evangélicos pelo privilégio que hoje é reservado, que nesta cidade é reservado somente aos que se dizem católicos, né? E aí eles querem os que se dizem evangélicos, querem partilhar do privilégio reservado aos que se dizem católicos, por exemplo, dia da padroeira de não sei o que, dia da padroeira de não sei o que lá, e aí isso é convertido inclusive em feriado e tal. É um privilégio sim da Igreja Católica, representada aí localmente pela paróquia, né? E aí tem tem o identitarismo, que é nosso inimigo de classe. O identitarismo é o seguinte: outro dia eu vi uma pessoa negra dizendo que agora os brancos teriam que partilhar o privilégio. Ou seja, ele não é contra a desigualdade social. Ele não luta para que todos tenham igualdade de condição para pleitear direitos e coisa e tal. Ele quer o privilégio do outro, entendeu? O identitarismo é precisamente isso. Pessoas inescrupulosas, né? O profissional negro, o profissional mulher, o profissional homossexual, o profissional índio, o profissional isso, o profissional aquilo, ele usa do sofrimento, da opressão, da dor daquele grupo socialmente minoritário para poder ganhar dinheiro. É basicamente, ele não. Por isso que nós, crítico às cotas ditas raciais, que o próprio nome já é uma estupidez em si, porque raça é humano. Então não tem como ter cota racial. Já é uma estupidez em si só, por isso. Mas aí não vou esbarrar nisso aqui agora, não. Então, é privilégio sim. Só que é partilhar o privilégio hoje gozado somente pelos que se dizem católicos. E aí, é exatamente aí que se dá a contraposição à religião dominante, que é o catolicismo. Então, eles precisam avançar nessa agenda para poder ganhar, disputar o espaço simbólico citado lá na mensagem com a religião dominante do mercado da espiritualidade, que é o catolicismo. E aí então faz-se essas parcerias, como foi dito lá na reunião, e não tem problema nenhum, né? Faz parceria. E aí aqui é só relembrar essa questão. Há uma diferença, isso no catolicismo também, né? A diferença do o dia santo. E aqui eu citei a história da Igreja Católica, milenar. Tá? Então, a Igreja Católica tem lá seus dias santos, que é definido institucionalmente pela Igreja Católica. Os feriados, que são marcos civis, são definidos pelo processo legislativo. Eu vou falar disso na abordagem legal, legislativa. Então, os que se dizem evangélicos também têm esse problema, porque como a Igreja Católica é milenar, ela foi construindo isso séculos, séculos e séculos, amém. E
Nasceu outro dia, tá só com 32 aninhos de idade. Então, e aí até o desentendimento desentendimento proposital, porque todo mundo sabe que dia santo é uma coisa e feriado é outra. Para ser feriado tem que estar escrito na lei. Mas por conveniência as pessoas preferem ignorar. Então, e como é que ficam os não religiosos nessa brincadeira? Fui apresentar, já dia 8 de dezembro, já é o dia de não sei quem, feriado inclusive, todo ano. Aí agora tem o dia do evangélico municipal. E é evangélico municipal, hein? Não, eu sou um evangélico municipal. É, como é que ficam os não religiosos, que é o meu caso? E aí é que tá, porque eu não tenho problema com essas coisas. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu só falo de assunto de serviço. Quando eu estou jogando bola, eu estou jogando bola. Eu só vejo, fica. Não, eu não conversa paralela e fiada não é comigo. Quando eu estou participando de atividade cultural, é só que. Então eu não misturo as coisas. Agora os caras não, eles. Pô, quer misturar e você vê a administração municipal rezando o tempo inteiro e não pode, porque afronta o estatuto da laicidade do Estado. Você vai à própria reunião da Câmara, os caras rezam para comer. Não, vamos ser abençoados. Peraí. Quer dizer então que eu proponho um projeto que agrada A e desagrada B. Mas como nós somos abençoados pela reza, aí nós vamos votar. Como é que é? Como é que é? A reza que vale para todo mundo, aí depois eu voto a favor, o outro vota contra. Mas como assim? É por isso que não pode levar a religião para dentro da política. Porque se eu digo que eu sou o candidato de Deus, quem é que vai ser contra o candidato de Deus? Como é que fica? Aquele que usa o nome de Deus na política engana ou está enganado. Blasfêmia. Usar o nome de Deus em vão. Como é que ficam os não religiosos? É problema deles? Esses que se virem? Como é que faz? Será apresentado um projeto de lei para o dia dos não religiosos? Eu quero saber. Eu vou ter que fazer assinatura, colher assinatura para fazer projeto de lei de iniciativa popular? E o ad infinito? Qual que é o contrário de evangélico? Ateu? Você vai ver que a escola nos emburreceu de uma forma que eu vou falar que você tá doido. O contrário de evangélico é não evangélico. Só que aí nós fizemos o projeto de lei do dia do evangelho. Aí agora nós vamos ter que fazer o projeto de lei do dia do não evangelho. Só que aí tem não evangélico católico. Aí nós vamos ter que fazer o projeto de lei o dia do não evangélico católico. Só que tem não evangélico não católico. Aí nós vamos ter que fazer o projeto de lei do dia do não evangélico, não religioso, não católico. Aí nós vamos ter que fazer o projeto de lei do dia do não evangélico, não evangélico, não religioso, não católico, não judeu. Aí nós vamos ter que fazer o projeto de lei do dia do não evangélico, não religioso, não católico, não judeu, candoblezer, para falar como o Antônio Rizero. Depois nós vamos ter que fazer do ateu. Não tem fim. Só isso aqui já é suficiente para entender da energumenice que é esse projeto de lei. Como eu disse, a crítica às ideias.
E por que que é a miséria religiosa? A miséria religiosa, ela reside na miopia de quem fica lendo o livro assim, aí não enxerga. Porque você tá, como é que vai enxergar? Ele não tem a amplitude necessária, né? Dotado de o recuo necessário para poder visualizar. E a miopia dos que o fazem do discurso performativo e se apresentam como religiosos e representantes de um determinado segmento do mercado espiritual. E aí o que é que eles fazem? Eles afrontam aquilo mesmo que eles apregoam defender. Os ditames da divindade. Não, eu falo em nome de Deus e não sei o que lá. Quando ele lança a mão do expediente legislativo para fazer valer seus ritos e não sei o que lá, ele vai contra a dita palavra de Deus. Embora ele não perceba. Por quê? Porque é míope. Ao fazerem isso, maculam a própria religião e ainda eivam de irregularidades e ilegalidades os campos institucionais da vida civil, né? O processo legislativo e assim sucessivamente. Já aqui não tem judiciário, né? Judiciário municipal. E aí, e para conseguir isso, eles contam com a condescendência política. Porque, vocês viram lá? Quantas pessoas foram ouvidas para saber se era a favor ou contra o projeto? Quer dizer que eu faço um projeto de lei e levo para lá só quem é a favor. Isso é democracia, cara, é sensacional. É democracia, é isso aí. Já tomando tempo demais. E aí eu vou fazer uma digressão aqui agora, com algumas leituras e coisa e tal. Meu melhor amigo conhece bem isso aqui. Eu estabeleci esse acróstico. AMEL. AMEL. Que amor, moral, ética e lei. E aí nessa digressão eu vou destruir a miséria da religião. Então vamos lá. Lembrando que eu não sou religioso, mas não precisa. Qualquer um vai enxerga isso. O amor é, por excelência, a manifestação divina. Não é? Ame como Jesus e tal. O amor de Deus. Então, tem o filme que eu mais gosto, Os Miseráveis, né? Tem a frase lá do Jean Valjean, que é quem ama alguém, ao amar, é ver o rosto de Deus. Entendeu? Só que isso fica mais evidente com o filho pequeno. Porque como é que você vai amar alguém que faz xixi, faz cocô, que arrota, peida? É difícil, né? Mas é, filho pequeno é inquestionável. Mas aí vira adolescente, começa a crescer, dá trabalho, vira adolescente, aí o amor, a proximidade com o divino começa a claudicar, né? Por quê? É a maldade humana, né? A maldade humana, não vou entrar nisso aqui, porque a maldade, o mal no sentido, a distância, é um delta, né? A distância de nós humanos para com Deus. Aí tem as distâncias quilométricas e as distâncias astronômicas, né? Então, quem vive por amor vive mais próximo de Deus. Aqui. E aí o filho pequeno é o exemplo que é o que eu consigo. Não tem outra coisa.
Alguém poderia dizer, outra pessoa, mãe e tal, né? Mas o filho pequeno, que depois que cresce também, já, aí já muda de degrau. Então, o filho cresceu, aí o amor claudica e a gente desce o degrau e cai na moral. E aí, porque nós somos humanos, nós não vamos conseguir atingir o patamar da divindade, que é o amor. Ame como Jesus amou. Cara, vamos ser sinceros, como diz os próprios católicos, né? Seja humilde, né? Tenha humildade é uma coisa ruim, mas os incautos têm isso como se fosse bom. É porque não conhecem a própria, né, os próprios dizeres aí da religião que apregoam. E então, quando o filho vira adolescente, cai na moral, que é o quê? É eu comigo mesmo. É eu lá dirigindo, não tem guarda de trânsito, não, eu tô com cinto. Não tem, eu dou seta, eu aplico, faço a seta. Eu, eu sou servidor público. Eu comigo mesmo, eu não pegar o material da prefeitura e levar para minha casa. Eu sou servidor da prefeitura. Moral é eu comigo mesmo. Não tem câmera. A câmera é a destruição da moral. A câmera eu posso falar dela depois. A moral é eu comigo mesmo, é o que eu preciso para viver. E aí eu me vigio. Então não preciso de câmera. Se eu sei o que eu preciso para viver, e é viver sabendo que eu não posso alcançar o patamar da divindade, mas o mais próximo que eu conseguir, eu comigo mesmo. Porém, nós temos os altivos, aí tem meu pai. E tem aí perder de vista aí, é batalhão de a mediocridade, né? A lama da mediocridade, a moral no calcanhar. Então como é que você vai? Porque uma coisa é eu comigo mesmo, mas eu não vivo sozinho, eu vivo em sociedade. Como é que eu tô aqui, mais ou menos, mas tem dois ou três que tá aqui em cima, mas o resto tá lá embaixo. Como é que a gente vai conciliar? Então não dá. Então a moral não é suficiente. Por quê? Porque tem as outras pessoas. E cada um tem a sua moral. E aí você já entende que então que moral é individual. Então não é possível dar lição de moral para ninguém. Porque se moral é individual, é a minha. O outro é a outra. Só que aí a sociedade criou um mecanismo para que se possa viver junto com os outros. Ou seja, é para além da moral, né? É para além do viver, é conviver. E aí criou-se a ciência do conviver, que é a ética. A ética é o que eu preciso, é o que eu preciso para conviver com as outras pessoas. E aí você pode ver isso numa relação conjugal, você pode ver isso num, numa equipe de trabalho, numa comunidade, numa cidade, num estado, num país. Então, só que aí você vê os códigos de ética do profissional da contabilidade, código de ética do advogado. Não, aqui, não tem como você escrever ética em código, porque o código ele fica parado aqui, ó. O código é similar à lei. Só que a lei é válida para toda a sociedade, o código é válido só para aquele grupo específico. E a ética não é isso. A ética é a constante revisão dos acordos que são feitos, constante revisão
o tempo inteiro dos acordos, as combinações que são feitas do como viver bem. Mas não viver bem sozinho, como viver bem com os outros. E isso não está escrito. Porque se tiver escrito, deixa de ser ética e vai para o campo da lei. E é exatamente isso que acontece. Porque assim como nós não alcançamos o patamar da divindade, assim como a altivez moral, mas há também a lama da mediocridade, como a ética são acordos e combinações é, que são feitos e refeitos o tempo inteiro, há os que, né, que desrespeitam, os que não cumprem as combinações que eles mesmos, digamos, espontaneamente decidiram por concordar e compactuar. E aí, já que não é possível viver pelo amor, pela moral e pela ética, então a sociedade criou a lei. E a lei, ela é impositiva. E pelo fato de ser impositiva, ela se apresenta como o, a nossa linha, como a linha que nos separa da selvageria, da animalidade. Porque se não tiver a lei, aí é, seria bom que a mãe amamentasse o filho por amor. Tem as que fazem isso. Mas aí tem não sei o que, parto, não sei o que lá e tal. E aí, então, por moral, aí tem a que. Não, mesmo que eu não ame, eu vou lá e. Aí mesmo que eu não ame mais o filho pequeno, aí eu vou continuar cuidando, porque eu comigo mesmo, a minha moral faz com que eu. E mesmo o casamento, depois de 30, 40 anos, e aí, às vezes o amor acabou e tal, mas na moral eles ficam lá e tal. Não, a gente já está junto há 300 anos, então vamos continuar. E, e aí então, para nos diferenciar da animalidade, a gente obedece pelo menos à lei. Mas a lei é impositiva. Se não cumprir, tem sanção. E aí é que tá, porque, vamos lá, se eu, vamos observar aqui, se Deus está lá em cima e eu tenho que amar como Jesus amou, eu tenho que dar outra face. Eu escrever na lei, ó, a lei nos distancia, é o que nos separa da animalidade. Eu escrever na lei o dia do evangélico, o dia municipal do evangélico, eu estou mais próximo da animalidade ou eu estou mais próximo de Deus? Tá aqui, ó. Tá na tela aí. Entendeu? Aí assim, tá aqui, o acróstico tá aí, amor, moral, ética, lei. Então, a lei é para impor a regra e a sanção caso a regra não seja aplicada. Aí eu pego isso e, e faz disso a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia não pode ser a lei, porque se você pega a Bíblia como lei, você jamais saberia se você estaria seguindo a palavra de Deus por amor, lá em cima, ou se você está simplesmente cumprindo a obrigatoriedade legal com receio de punição. Não, eu vou servir a Deus aqui porque eu tenho medo de queimar no quinto dos infernos. Então, isso aí é um. Esse sujeito é um mequetrefe, né? Ele tem que seguir a palavra de Deus pelo amor. E não porque é obrigatório. Só que aí como é que ele vai diferenciar? Se ele escreveu na lei a palavra de Deus. Ele não vai conseguir.
ele vai por conveniência dizer, não, eu estou indo por amor e tal. E não. Mas é isso aí. É, aí, encaminhando aqui para o final, então, a miséria religiosa é. Então, quem busca através dos textos legais valorizar práticas religiosas está muito mais próximo de um crocodilo do que da divindade. Tá completamente equivocado. Não sou religioso, não sou teólogo nem nada disso, mas é só parar para pensar. É só parar para pensar. E depois vocês pesquisem aí de quem é a frase. Aos maus cristãos, a Bíblia. E aí eu farei posteriormente a perspectiva legal diz que virou, que foi aprovada, certamente foi o prefeito que propôs o projeto, ele não vai vetar um projeto de lei dele mesmo, né? Então, é isso aí. Aguardem a próxima manifestação.